Olá, meus amigos e minhas amigas. Algum tempo atrás aí, o Lula fez a seguinte afirmação: se for para defender e continuar o nosso projeto, está falando, se referindo ao projeto do PT, me candidatarei a presidente em 2018. Mas que projeto é esse? Aliás, aqui eu vou alterar isso aqui, porque aqui é o projeto, não é plano, projeto do PT. Mas que projeto é esse que o Lula fala, que o Rui Falcão fala, que esse PT fala o projeto do PT? Então, eu decidi dar uma olhada nisso, por mais superficial que seja, para entender o que está acontecendo. O que significa esse projeto do PT? E é a seguinte conclusão: na realidade, o projeto do PT é melhorar as condições de vida da população de baixa renda do país, distribuindo a renda muito melhor, de maneira tal que fizesse com que uma grande parte da população, principalmente a população de baixa renda, melhorasse de vida em relação ao que estava ao início do governo PT. Muito bem. O Lula assume em 2003. Era um período áureo da economia internacional. Céu de brigadeiro. Todo mundo crescendo. Embora o Brasil, na era Lula, foi um dos países que menos cresceu. A média dos países desenvolvidos cresceu 6,5%. E o Lula cresceu 4% no período dele. Tá certo? E ele recebeu a herança do FHC. Por mais que ele diga que tenha sido maldita, pergunte a Dilma se realmente a herança do FHC foi maldita. Porque, na realidade, a era FHC não estava esse óleo de brigadeiro, mas tinha feito muitas reformas, o Brasil estava com vontade de crescer, o mundo estava olhando para o Brasil controlou a inflação, o Brasil estava exportando muito matéria-primas, commodities, porque a China entrou comprando tudo, o Brasil estava com reservas internacionais, portanto, estava numa situação muito boa. E o Lula navegou neste oceano à vontade, sem ondas. Muito bem, então o que o Lula fez? Obviamente ele é um populista. E obviamente ele tinha feito muitas promessas durante todas as suas campanhas, que foram 4 campanhas para ele chegar à presidência. Então começou a dizer ao povo para gastar, para comprar carro, para comprar eletrodomésticos, para comprar TV planas, para comprar aquilo que fosse necessário e mais ainda, aquilo que fosse inclusive supérfluo. Porque o governo bancava através de um crédito, muito crédito, juros lá embaixo, situação realmente alvissareira, né? E o pessoal, obviamente, começou a consumir, gostou de consumir e consumiu bastante. E foi se endividando. É importante perceber que a economia não cresceu como se imaginava que cresceria, né? E a situação começou a se deteriorar, porque os déficits foram aumentando, os déficits fiscais foram aumentando, déficit na balança de pagamento, tá certo? A inflação começou a voltar, os juros começaram a subir e a situação ficou vexaminosa para os novos consumidores. Nessa brincadeira ele levou, segundo os cálculos, aí, 36 milhões de brasileiros, tirou da classe E para a classe C,
Ou seja, saiu do inferno para ir para mais ou menos o paraíso. Mas se nós olharmos bem, não é? Naquela época, que era uma época de cenário céu de brigadeiro na economia mundial, todos os emergentes crescendo e muito, o Brasil nem em relação à América do Sul ele foi melhor. Umas 5 nações percentualmente tiraram pessoas da pobreza e botaram na classe C. Como a Argentina, por exemplo, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru. Todos eles tiraram mais gente pessoalmente do que o Brasil. E aí a situação começou a degringolar, a situação começou a ficar, o crédito começa a cair. E a situação vai ficando cada vez mais difícil, não é? A inflação subindo. O que acontece? Se nós olharmos como ele fez isso, esse crédito, mais ainda, o que ele fez? Um aumento do salário mínimo acima do crescimento da economia, do crescimento dos lucros da empresa. E Dilma sempre falava, olha aí, dizem que nós não podemos crescer e distribuir ao mesmo tempo, estamos fazendo isso, estamos crescendo e distribuindo. Dilma sempre falou isso, tá certo? A garganta que não tinha mais tamanho. Muito bem, o próprio Lula também. E aí, evidentemente, começou o grande problema. Se você aumenta o salário mínimo acima do crescimento da economia, a indústria vai para o brejo, meu amigo. Por quê? Porque aumenta o custo das empresas. E as empresas começam a perder mercado lá fora, começam a perder a competição lá fora. E aqui dentro também, porque começam a importar, e os produtos importados são mais baratos que os brasileiros. E com isso, quebrou a indústria nacional. Simplesmente quebrou. Quem sustentou esta situação foi o setor de serviço. Porque, obviamente, o serviço, praticamente tudo é nacional. Não é? Não tem competidores internacionais. Mas, por outro lado, a inflação que em média girava em torno de 6,5%, 7% por ali, na economia como um todo, na área de serviço estava em 10%. Tá certo? Então quebraram a economia. Quebraram a economia e aí vem as eleições, esses caras gastam o que pode e o que não pode, tanto é que a Dilma foi condenada pelo Tribunal de Contas da União por dar pedaladas fiscais para não mostrar o tamanho do rombo que estava no governo, e a situação ficou realmente desesperadora. Nessa execução do projeto, eles jamais analisaram, eles não tinham um plano. Eles tinham na cabeça só populismo. E o segundo projeto deles era a manutenção do poder, ficar no poder por muitos anos. Então não houve, os erros de execução do projeto eram esses. Não houve gerenciamento competente da execução. Simplesmente eles detonaram, gastaram o que puderam e o que não puderam. O que podiam e o que não podiam. Depois fez uma distribuição de renda absurda, através de salários mínimos, aumentos absurdos para os funcionários públicos, tá certo? Com isso, o serviço, a inflação ia lá para o inferno. E do outro lado, a indústria quebrava. Muito bem. Então, esses 36 milhões que botaram lá, segundo alguns, 40 milhões, etc. Tal, acenderam a cara, que deram o gostinho da classe C, estão voltando. E o pior é que vão votar 72 milhões, o dobro, no mínimo o dobro volta. Porque esse ano tem uma recessão já em torno de 3,5%, já está se prevendo para o ano seguinte, 2016, uma recessão de 2%. Então, obviamente, essa classe C, que teve o gostinho, né, de uma vida melhor, vai voltar para a classe E. Isso é uma perversidade. Você ser pobre, tudo bem. Mas você ser pobre, mudar para ser rico e depois voltar a ser pobre é um desastre. É uma calamidade isso. Muito bem. E qual foi o resultado final do projeto petista? Esse projeto petista. Destruição total da economia brasileira. E
por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, do próprio PT. Se nós olharmos o projeto, esse projeto tinha, o maior objetivo dele era realmente se manter no poder, porque não se incomodava com o que ia gastar, tá certo? Gasto não era problema. Então o déficit fiscal ia lá para cima, não tem problema nenhum. E a Dilma falando em baixar juros, atribuindo aos banqueiros, atribuindo à crise internacional, todo mundo saindo, Colômbia, Chile, todo mundo saindo da crise internacional, o Brasil atolado até o pescoço. Hoje em dia todos os países estão todos lá fora, se dando bem, e o Brasil aqui num buraco que não tem mais tamanho. Muito bem. Então, o objetivo maior, que era a manutenção do poder através dessas medidas populistas, naufragou totalmente. Vamos ver aqui o que acontece agora com o partido, com a destruição do PT. Vejamos só. Hoje, tem 2 ex-presidentes do PT presos, ou que foram presos, o Zé Disseu e o José Genuíno, que eram considerados guerreiros do povo brasileiro. Na realidade estão dizendo isso, que eram guerreiros do dinheiro do povo brasileiro. Tá certo? Porque o Disseu fez uma coisa que eu não sei o que é pior, se é o Disseu, ou Delcídio, ou Lula. Quem é o pior deles? Não tem. Tudo aí farinha do mesmo saco. Eu sei que tem, não é? 2 ex-presidentes do partido presos. O José Genuíno foi preso na época do Mensalão. Ele era o presidente do PT. Ele, José Genuíno, tira a onda de pobre, de homem sério que não roubou. Mas foi ele, quando ele era presidente do PT, que acertou com Duda Mendonça na campanha de Lula, porque Lula deixou o PT de ser presidente e passou para José Genuíno, para ele ser candidato. E aí eles acertaram o pagamento da campanha do Duda Mendonça quando Lula fosse eleito. O Duda Mendonça confessou isso chorando. Tá certo? Muito bem. Tem 2 ex-tesoureiros presos, o Delúbio Soares e o João Vacari Neto, amicíssimos do Lula. Delúbio jogava futebol com Lula nos fins de semana no Palácio da Alvorada. Tá certo? Muito bem, pessoal, não tem só isso não. Olha aqui. O líder do governo do PT no Senado foi preso em pleno exercício do seu mandato. Nunca antes no Brasil isso tinha acontecido. Delcídio Amaral, muito próximo ao Lula, conversava 2 vezes por semana, segundo os jornais, e ele se gabava da amizade com o Lula. Um ex-presidente da Câmara preso, João Paulo Cunha, presidente da Câmara preso, petista. Um ex-vice-presidente da Câmara preso, André Vargas, preso. Um amigo de Lula agora, tão amigo e íntimo que tinha passe livre, isto é, entrava e saía sem dar satisfação a ninguém no Palácio da Alvorada. O amigo do Lula, que Lula viveu lá na fazenda dele, na época da campanha, etc. Tal, muito amigos. Tão amigo que ele paga as despesas das noras do Lula, segundo o Fernando Baiano. Então, é o José Carlos Bunlai, que está preso, está na cadeia. 2 filhos do Lula investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. Já fizeram, né, já foram interrogados pela Polícia Federal e não convenceram. Tá certo? O presidente vitalício do PT, Lula, denunciado inúmeras vezes, está na corda bamba. E quanto mais agora com a prisão do Delcídio e com a delação premiada do Severo, a situação de Lula está insustentável. Aliás, ele disse há muito tempo, já a peso de consciência, dizendo que o próximo a ser preso seria ele. Eu até na época fiz um vídeo e disse que não, que tinha muita gente a ser preso antes dele ir. Como o amigo dele agora foi preso, o outro amigo Delcídio foi preso, os filhos estão ali para serem presos, eu acho que a boca do jacaré está se abrindo para o Lula. Muito
Muito bem, meu amigo, com essa coisa toda aí, será que tem alguém que vote no PT? Com esse espetáculo, não de crescimento, como dizia Lula. E o Lula dizia assim, eu não posso errar. No início do governo dele, eu tenho que fazer as coisas que eu não posso errar. Tá certo? Imagina quantos erros ele cometeu. Muito bem, então vamos ver perspectivas eleitorais do PT para 2018. Isso é uma previsão minha muito chutada, né? Chutada. Eu estou fazendo a seguinte perspectiva eleitoral do PT com essa coisa toda que aconteceu agora e vai piorar. O PT não apresentará candidato a presidente, porque o único candidato do PT é o Lula. Ele não vai apresentar candidato do PT. Ele, quem sabe, o PT vai apoiar o candidato do PMDB, que eu acho que na minha futurologia, eu acho que vai ser o José Serra. O José Serra vai ser o candidato do PMDB. Com isso, o PT elegerá 2 ou 3 deputados federais. Elegerá entre 5 e 6 deputados estaduais. Estou falando da campanha de 2018. Não elegerá nenhum senador. Por quê? Porque com essa do Delcídio, quem se candidatar a senador é meio que botar um L de ladrão na testa. Todo mundo vai perguntar, é ladrão também? Então eu acho que não elegerá nenhum senador. Mas em compensação, elegerá entre 12 e 15 vereadores. Então o poder do PT, o PT vai ser um partido nanico. Vai ser do baixo clero, nanico e do baixo clero. Agora uma observação importante. Todos os eleitos serão no Nordeste, porque no Sul Maravilha, São Paulo, não vai haver ninguém que vá votar no PT, a não ser o próprio candidato e a família do candidato. Tá bem, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Ok?